Sim, estamos aqui para dar uma notícia que nem a gente sabia que um dia a gente voltaria a dar essa notícia, né? Foi todo mundo pego de surpresa, completamente todo mundo. O que você vai ser agora? Um irmão mais velho. O irmão mais velho, cara! É isso, estou grávida. E a gente vai aqui contar um pouquinho disso, desse começo pra vocês. Eu não esperei as 12 semanas, vou contar um pouquinho antes. Na verdade, hoje, quando esse vídeo for publicado, eu completo 10 semanas exatamente. Então, estou de 10 semanas agora de gestação. E foi uma baita surpresa na nossa vida, né? Já respondendo as milhares de perguntas, porque eu já contei lá no meu Instagram. Se você me segue, já sabia. Se não segue, siga aqui. Fica sabendo das novidades, às vezes com antecedência. A pergunta mais feita é, foi planejado? Como assim, né? E muita gente que nos acompanha sabia que a gente não planejava ter um segundo filho. E aí perguntou o que aconteceu. Gente, o que aconteceu é que quem tá na chuva é pra se molhar, né? Foi isso que aconteceu. Não tem outra resposta. Enfim, vamos contar um pouquinho então disso. Primeiro, como é que a gente tá se sentindo, né? Eu acho que passado o susto... Quer falar primeiro? Não, pode falar. Não, pode dizer. Como é que você está se sentindo? Tô bem. E você, como é que você está se sentindo como irmão mais velho? Legal. Legal? Tá faceiro, né, cara? Tá feliz? Acho que o Bernardo é o que tá mais animado. Não que a gente não esteja, né? Não que não esteja, claro. Mas é o que mais, assim, tá ansioso. É que pra ele é uma novidade, né? Realmente. Então acho que ele recebe essa notícia de forma diferente, assim. Porque pra nós primeiro foi o susto ali, depois um pouco mais susto. E seguimos no susto. Não, é que a gente ficou bem preocupado, né, no início, quando a gente descobriu os nossos planos de manter só o Bernardo. Um deles, né, uma das nossas maiores preocupações é financeiro, estabilidade financeira. A gente sabe hoje que criar um filho não é uma coisa fácil, né? Falando por nós não somos o tipo de pessoa que, faz depois vê no que dá, entendeu? A gente não consegue seguir esse caminho. A gente gosta de ter o máximo de planejamento possível, né? Não que a gente consiga, mas a gente tenta pelo menos. E nesse planejamento não cabia, assim, né? Claro que a gente vai dar conta e a gente vai conseguir, né? Mas a gente ficou bem preocupado no início, né? Quando a gente descobriu. Porque assim, sem planejamento não é mais difícil, né? Porque a pessoa segue ali um estilo de vida, pra dizer, não sei, não sabe, tem suas despesas comuns, normais do mês. Mas a gente, claro, assim, se adapta, né? Tudo se adapta, se encaixa e vai dar tudo certo. E aí, passado esse susto, assim, passada essa preocupação maior, não que a preocupação acabe, eu acho que quando a gente tem filho, as preocupações nunca acabam, né? Vai ser preocupação pro resto da vida, com uma série de coisas. Os nossos pais se preocupam com a gente até hoje, então é preocupação para sempre. Então, passada essa preocupação inicial, assim, mais impactante, a gente tá bem agora, né? Estamos felizes, acho que desde o princípio a gente ficou feliz. Um filho pra gente, pelo menos na nossa percepção de vida, de tudo que é aquilo que a gente acredita, nos nossos ideais, nos nossos valores, jamais vai ser um fardo, né? Sempre vai ser uma bênção. A preocupação, ela existe porque, sim, somos humanos e nos preocupamos com as coisas. Mas estamos muito felizes com a notícia. A família tá, assim, vibrando, né? Os avós estão enlouquecidos. É isso, agora é só felicidade, entendeu? Como é que a gente descobriu? Foi um presente de Dia dos Pais que eu dei pro André. Bem no dia. Bem no dia, exatamente, no dia do pai aqui, né, bebê? No dia 19 de fevereiro, que foi o dia do pai, acho que foi isso. Não. Eu fiz o teste de farmácia, era um domingo, eu fiz o teste de farmácia e deu positivo. E o Bernardo, ele explica exatamente como que funciona o teste de farmácia, como que funciona. Se eu tiver uma linha, é negativo. Se eu tiver duas linhas, é positivo. E o que deu no teste da mamãe? Positivo. Deu 2 linhas, né, cara? Deu 2 linhas, eu mesma não acreditava quando eu olhei pra aquele teste, assim, no banheiro, sentada. Foi muito rápido, inclusive. E eu conto pra todo mundo, foi meu primeiro teste de farmácia positivo na vida. Porque quando eu fiz do Bernardo, acho que eu fiz muito no começo e aí o teste deu negativo. Eu só fui saber que eu tava grávida dele com um exame de sangue, né? Então eu nunca tive um teste de farmácia positivo, foi a primeira vez, assim. Então foi muito rápido. Não sabia que subia tão rápido o negocinho, assim, as 2 linhas apareceram muito rápido. Eu saí do banheiro, da casa de banho, dei de cara com o André na porta. Não precisei falar nada, olhei pra ele, ele olhou pra mim.
Eu disse. Mas também, né? Tu foi uma cara meio assustada, sai do banheiro com aquela cara Pra meio quê? assim, Pra né? quê? Pode ser, né? Pra cá. Eu olhei, ele falou, tá grávida, deu positivo. Eu falei, deu. Aí a gente se abraçou, chorou e tal. Eu não gravei nada desse dia, porque eu tinha certeza que ia dar negativo. Eu achava, assim, total alarme falso, apesar de que eu tava sentindo algumas coisas. Assim, algumas mudanças no corpo, né? Sentia algumas mudanças nos seios e tal. E por isso que eu resolvi fazer o teste. Por período, eu não tinha como controlar, porque eu tenho ovário policístico e eu já não tinha menstruação desde novembro. Então, não tinha como saber me basear por isso, né? E aí, foi isso. Foi assim que a gente descobriu. E aí, na segunda-feira, a gente deixou o Ben no jardim e decidiu ir fazer o exame de sangue. E aí o beta, a gente foi direto no Trofa Saúde aqui, no hospital privado, porque eu já tinha uns exames de umas análises pra fazer, porque eu já tinha ido na minha médica de família, acho que umas 2 semanas antes, pra fazer um check-up geral, assim, né, cuidar da saúde da mulher. Eles têm uma série de cuidados, assim, você pode ir uma vez por ano sempre lá fazer tudo, os exames todos que você tem direito. E eu contei os números, Você contou os números? sim, Do quê? das salas dos outros. Da sala do centro de saúde? Sim. E aí eu já aproveitei para fazer essas análises. Eu sempre faço geralmente no Trofa, porque é mais prático para mim, mais perto de casa. E eu fui até lá pedir para fazer o beta, para incluir o beta, né, nos exames. A menina falou que não dava para fazer porque não tinha uma guia. Eu falei, tá, mas é um exame de beta HCG, né? Um exame que só quero saber se eu tô grávida ou não, é particular, eu pago esse exame. Não, a gente só faz exames com guias. Aí ele já me deu um nervoso. Eu falei, agora como que eu vou fazer esse exame, né? Eu preciso de uma guia para fazer esse exame, vou ter que marcar uma consulta. Então a gente fez as análises que tinha para fazer, fui até o centro de saúde. Cheguei lá, pedi para ele se ele podia falar com a médica de família lá e que se ela podia dar um encaminhamento, né, para eu fazer esse exame de sangue. Daí ele falou, de quantas semanas você tá grávida? Eu falei, senhor, não sei. No caso, eu não sei, eu precisava fazer o exame justamente pra isso, né? Pra poder saber o que tá acontecendo aqui na minha vida. Daí ele olhou pra mim e falou, se a gente fosse dar um exame pra todas as pessoas que desconfiam que estão grávidas, a gente ia passar o dia fazendo isso. Eu falei, bom, muito obrigada. Obrigada, né, pela atenção, fui embora. Eu lembrei da Unilabs, né, que é um outro laboratório de análises. Fui até lá e aí eles me atenderam, paguei, acho que foi 27 euros, se eu não me engano, pra fazer o exame do beta. Não precisou de guia nenhuma, podia ter ido direto lá, né, se eu soubesse. E aí quando a menina foi tirar o meu sangue, eu contei pra ela, né, tava conversando e ela achou estranho, assim, que o Trofa, por exemplo, não aceitou fazer esse tipo de exame sem guia. Justamente por se tratar de algo privado, né, onde o principal motivo deles ali é ganhar dinheiro, né, então ela achou estranho. Acho que a mulher do Trofa não entendeu. Acho que ela quis, não sei também. Talvez ela confundiu, porque talvez ela olhou todas as análises que eu tinha ali e não entendeu que era um exame de gravidez, né? E quando eu falei, ou talvez ela não tinha informação mesmo, e achou que aqui o padrão era ter sempre uma guia de um médico. Sim. Pode ser que se eu voltasse lá em outro momento, talvez até conseguisse fazer o exame. Mas enfim, fiz na Unilabs de manhã, foi super bem atendida, gostei muito do atendimento deles. Acho que umas 2 da tarde chegou, né? E aí desse eu tenho imagens. Vou deixar aqui pra vocês. De quando a gente descobrindo o teste, o real, oficial. Vê os números ali, né? Os números. 14, 8. Isso, né? O que tá escrito? Tá certo, 448. 448? 4 semanas. O Bernardo vai e volta nesse vídeo, né? Vai ser uma cena com o Bernardo, uma cena com o Bernardo em outra posição, ele tá indo assim, ó. Fiz o exame de sangue, deu positivo, deu 7.440 lá o número. Daí eu voltei no centro de saúde
no outro dia, eu acho, não lembro mais, pra começar o acompanhamento. Não consegui atendimento no dia que eu liguei, não consegui agendar. Eles pediram pra eu mandar um e-mail diretamente pra médica, né, pro centro de saúde, com o exame do beta positivo lá, o exame de sangue pra ela analisar também. E aí eu mandei. Na verdade, assim, eu esperei um pouquinho porque eu tinha as análises que ela tinha solicitado, né, na última consulta. Então eu mandei tudo junto, que essas análises demoram ali uns 2-3 dias pra sair, então foi mais ou menos esse período que eu esperei. Mandei tudo junto pra ela por e-mail e já avisei, ó, essas análises você tinha me solicitado, tal. E notícia, né, novidade, também estou grávida, acabei de descobrir, e aí o meu acompanhamento agora vai ser outro. Eu vou contar pra vocês num outro vídeo. Vou fazer um segundo vídeo explicando todo esse processo, toda a parte burocrática. Tem um adendo também na minha gestação, que eu vou ser acompanhada também pelo hospital. Mas vou explicar nesses detalhes todos pra vocês num vídeo específico sobre isso, tá? Pode ser no próximo vídeo, talvez no outro. Talvez eu espere completar o primeiro trimestre pra vir aqui dar um resumo pra vocês de como tá sendo. A princípio, eu vou ser acompanhada pelo SNS, né? Pela saúde pública. Não vejo necessidade, por enquanto, de ser acompanhada no privado. A única coisa é que nessa primeira consulta a gente só tinha como um guia para saber exatamente quanto tempo eu tava o exame de sangue. E aí a minha médica de família, ela imaginou que pudesse ser pelo número ali entre 5 e 7 semanas. Mas para confirmar, a gente resolveu fazer a primeira ultrassom, né, a primeira ecografia particular. Porque pelo público são 3 ecografias, é uma por trimestre. E não é o tempo ainda de fazer a primeira. Então... e a gente tava ansioso pra ver, entendeu? Porque o teste de farmácia não bastava, o de sangue não bastava, a gente tinha que ver. A gente tinha que ver pra crer, sabe? Eu e o André, a gente precisava muito dessa ecografia, sabe? Pra gente ver, pra gente ter certeza, pra gente saber se realmente tava tudo bem, se era isso mesmo, se tava no lugar certo, entendeu? Se era uma gravidez. Então a gente resolveu fazer particular. Eu já tinha uma médica aqui privada, que é ginecologista e obstetra, e aí eu marquei com ela e ela faz a ecografia no consultório mesmo, né? Foi com ela que eu tirei meu DIU há 2 anos atrás. E eu lembrava disso, então aproveitei, já marquei com ela, foi 70 € a consulta, mas pelo nosso seguro saúde a gente consegue reembolso, né? Tu lembra quanto foi daí? Ficou por 28 € Pra gente pagar, né? Então dos 70 pagamos 28 € nessa consulta, eu acho que valeu super a pena, assim, ter ido. Até porque realmente a gente confirmou, estávamos de 6 semanas quando a gente fez essa ecografia. Então foi de alguns dias só da consulta, não deu uma semana, né, da consulta do centro de saúde pra eco. Então eu tava ali de 6 semanas quando eu descobri. Sim. No início. Tinha 0,6 centímetros. 0,6 centímetros. Mas já deu pra ouvir o coração. Tava lá, ela disse, é isso, tá aqui a criança. Já temos 0,6 centímetros. E batia o coração bem forte, né, bebê? Sim, era assim, pum, 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 pum. Assim, batia muito forte já. É incrível. Eu acho incrível. Quando eu escutei a primeira vez o coração do B, foi emocionante. E dessa vez a gente tava assim, né? Tipo, bobos, assim. Assim, Essa gestação é um pouco diferente pra gente, no quesito emoção, porque a gente tá muito mais vidrada, eu acho, não sei você, mas eu tô muito mais vidrada em acompanhar as descobertas do Bernardo em relação a isso do que a gente, porque a gente meio que já sabe o que acontece, assim, né? Eu tô bem menos ansiosa, por exemplo, pra saber o sexo, assim. Tô bem tranquila em relação a isso, não tô ansiosa, a gente ainda não sabe, porque a gente ainda não deu tempo de ver. No fim, a gente fez essa eco e ela falou que a gente podia voltar 2 semanas depois, porque ainda era muito pequenininho, e ela não ia cobrar nada por isso. Então valeu super a pena, porque a gente voltou lá 2 semanas depois, né? Sim. E viu a criança com 9 semanas. Não é que essa, assim, a gente, né, tá menos feliz ou menos emocionado. É que a primeira, claro, tem sempre, né, a primeira, a né, novidade, que tu né? nunca viu, nunca passou por nada, tu faz o primeiro ultrassom da vida e tal, primeira vez que tu ouve o coração. Nunca viveu aquilo, né? Tá vivendo pela primeira vez. Sim, essa, obviamente, a gente, estamos muito felizes também, todos os passos são muito bons, muito emocionantes, mas não sei, é diferente, não sei, assim, descrever. É diferente. Acho que a gente se sente mais seguro, apesar da insegurança do início, né?
Mas eu acho que eu como mãe, acho que você como homem, a gente como família, a gente amadureceu nesses quase 5 anos do Bernardo. Acho que a gente se sente mais seguro hoje, sabe? Então a gente sabe exatamente assim, claro que uma gravidez é diferente da outra, né? As coisas podem ser todas diferentes, mas a gente sabe quais são os passos. Então isso traz um pouco mais de segurança e de menos ansiedade, assim, pelo menos pra nós, é assim que tá sendo, né? Estou de 10 semanas, os primeiros cuidados foram esses, né? Eu corri pro centro de saúde para conseguir essa consulta e esse acompanhamento. Então, já estou em acompanhamento. Já fiz 2 consultas lá. Já fiz uma consulta no hospital e vou explicar para vocês no outro vídeo o porquê, o motivo de tudo isso. Por norma, a mulher gestante, ela é acompanhada somente pelo centro de saúde, né? E por um médico obstetra no particular, se ela quiser. No meu caso, não vou fazer, não vou acompanhar pelo particular, né? Pelo privado, a gente não sentiu necessidade disso. Só, repito, dessa primeira ecografia, porque a gente queria muito saber e ver o que tá acontecendo de fato. E ajudou muito a gente, porque a gente conseguiu ter certeza das semanas. Ajudou, inclusive, depois, né, a reagendar os exames todos que são reagendados pelo SNS. Nas datas que eles tinham agendado, a gente teve que mudar, alterar, enfim, vou explicar isso depois. Então foi muito útil, né? E essa questão do público e privado, nós conversamos com alguns portugueses aqui e todos eles falaram que o público é excelente e não faz, todos eles falaram que não faz sentido ir pelo privado. Um dinheiro que não tem necessidade de ser gasto, assim, né? A gente conversou tanto com gente que já teve filho faz algum tempo, quanto inclusive um casal que tá também agora com 5 meses, né? E eles também estão sendo atendidos pelo público e falaram que é muito bom o atendimento e, enfim, todo o processo. Claro que vai ser melhor num lugar e no outro, né? A gente tem algumas referências, por exemplo, o Hospital da Póvoa de Varzim é super elogiado, a minha nutricionista ganhou lá, ela tem uma bebê de 9 meses, é portuguesa, ganhou lá e elogiou muito. Essa outra menina que o André falou que tá grávida de 5 meses, tá sendo acompanhada em Famalicão e também elogiou bastante, né? Gostou muito, inclusive ela disse que o atendimento do público em Famalicão foi muito melhor do que o privado aqui, né? Então ela já meio que decidiu. Primeira vez que eu conversei com ela tava em dúvida, agora acho que eles já decidiram que vai ser pelo público também. Isso deu um pouco mais de segurança pra gente, não pelo fato de a gente não confiar, né? Mas é isso, a gente, no nosso país, a gente sabe exatamente pra onde ir, o que fazer e qual as melhores opções. Sendo público, sendo privado, né? Porque eu não vou falar aqui que o Brasil só tem atendimento péssimo no público, porque é uma mentira, não é assim, essa não é a realidade de 100% das pessoas e dos lugares. Por exemplo, na minha cidade a gente tem uma maternidade pública que é referência no país em partos, então não é 100% aquela coisa ruim, sabe? Que todo mundo gosta de falar, não é assim. Então, mas aqui a gente não conhece, e não conhece tanto o público quanto o privado, né? A gente não conhece nenhum nem outro. Total dúvida, né? Então a gente ficou naquela, sabe? Será que é legal fazer um acompanhamento nos dois? A única coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu queria fazer o acompanhamento pelo SNS de qualquer jeito, porque eu acho importante que a gente tenha todos os registros lá, que a gente tenha todos os dados lá, né? Que isso fique tudo lá registrado. Isso eu já entendi que de fato faz diferença e é importante. A dúvida era se a gente fazia paralelo ou privado, né? Contanto com as pessoas que a gente já conversou, a gente acha que não, né? Que não é necessário. Vou dividir tudo com vocês aqui. Também, se vocês tiverem comentários que possam agregar, né, nisso, assim, que possam fazer bem pra gente de ler e ouvir. Ler, né? No caso aqui, só ler. Ouvir é das pessoas aqui que eu converso pessoalmente. Mas podem deixar os comentários aqui. Só não quero saber desgraça, tá? Não quero saber desgraça. Eu sou o tipo da pessoa que não gosta de saber desgraça. Então não me conta desgraça, entendeu? Não preciso saber de desgraça. Só quero saber da parte boa, das coisas boas da vida. É isso. E sabe, sempre tem aquela pessoa que chega pra grávida e fala assim: olha, não lembra? Sabe aquela pessoa? Conheço uma pessoa assim, que foi assim, que aconteceu tal coisa. Isso não é legal, gente. Não fale, não contem desgraça pras grávidas. Então é isso, gente. A nossa família vai aumentar. Seremos 4, não seremos mais 3, né, bebê? Seremos 4 agora. Bernardo, que é um menino, ele disse. Sim. A única coisa que eu tô trabalhando com ele, assim, é que pode ser menina, pode ser menino, né? E os dois... Ele quer um menino.
E os dois, ele vai brincar e os dois ele vai ser um ótimo irmão. Isso eu tenho certeza. Ele abraça minha barriga, ele fala, eu já amo muito esse bebê, mamãe. É a coisa mais linda do mundo, assim. Eu acho que é isso que pra gente, por isso que a gente tá curtindo de um jeito diferente essa gestação. Porque a gente já tem o Bernardo. E incluir ele nesse processo é a nossa novidade agora, né? É o que tá sendo divertido pra gente. E é isso, eu acho que vocês vão ver muitos vídeos aqui sobre gravidez e tal neste canal. De agora em diante, né? Isso aí. É isso. Sem muitos planos também para o futuro, assim. A gente vai fazer as coisas com calma, né? Muita gente já perguntou, vai mudar de apartamento? Eu compartilho o enxoval e assim, a gente vai fazer tudo com muita calma, né? Não temos pretensão nesse momento de sair correndo e alugar, sei lá, um apartamento maior. Essas coisas, assim, não estão fáceis aqui. Então, a gente já tem esse apartamento que para nós, financeiramente, ele é muito bom, comparando com o que tem de oferta agora, hoje, nesse mercado. Então, a gente não tem pretensão, né, Não, acho que certo. Esse apartamento basta, assim, por um bom tempo ainda. E isso é uma coisa que muda também, eu acho, de um filho pro outro, assim. Você aprende, né, a saber exatamente aquilo que realmente precisa, o que é excesso. É essa maturidade que a gente ganha. Então, eu acho que veio num tempo ótimo, assim, sabe? Nós dois temos 35 anos, eu acho que veio num tempo maravilhoso e realmente Deus sabe exatamente o que faz. É isso, gente. A gente tá bem feliz, queria dividir isso com vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau do irmão mais velho! Tchau! E deixa o like e subscribe.